E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo em paz, Todo mundo praticando a palavra, Todo mundo vivendo dias. A gente sabe que tem dias que não é tão bom, tem dias que oscila, Mas que em todos os dias que a gente esteja firme, E no presente. Galera, a palavra de hoje é a seguinte, a sabedoria. Quais os benefícios de viver no presente? O que a gente ganha se a gente conseguir viver no presente, E a primeira dica, pessoal, é a seguinte, A gente tem clareza mental e foco. Quando a gente tem clareza mental, quando a gente fica no presente, a gente passa a entender as coisas com mais clareza. O que quer dizer isso? A minha esposa aqui em casa, ela fala muito bem, fala rápido, Tem uma comunicação muito rápida. Quando eu tô acelerado demais, eu meio que não consigo entender o que ela fala, entendeu? Não consigo, porque ela fala muito rápido, E tem um raciocínio muito rápido, eu não consigo entender. O que acontece? Quando eu medito, quando eu paro assim, fico um tempo comigo ali, Quando ela fala, eu consigo entender tudo, Ou seja, quando a gente fica no presente, quando a gente fica com a gente mesmo, quando a gente faz meditação, a gente entende, a gente compreende, de uma forma mais fácil, o que as pessoas falam, e o que passa ao nosso redor. A gente tem uma visão diferente, A gente tem uma visão de clareza, a gente tem uma visão de assim, porque assim, o que acontece? Devido ao celular, devido à tecnologia, as coisas hoje estão muito rápido, muito, muito rápido. Então, se você não desacelerar, se você não ficar no presente, se você não se atentar a isso, o que acontece? Você vai deslanchar para uma crise de ansiedade, para uma crise de depressão, entendeu? Então é de fundamental importância que a gente cuide do nosso interior, que a gente cuide da nossa mente e a gente começa a viver no presente. Começa a tomar uma xícara de café ali com a família e sentir o cheiro do café, o gosto da comida ao mastigar. Tudo isso aí são artifícios que faz a gente viver no presente. Galera, essa foi a primeira dica, viu? A segunda dica é, quando a gente vive no presente, a gente tem relacionamento mais forte, entendeu? O nosso relacionamento fica mais forte. A gente olha olho no olho, A gente conversa, quando a gente tá perto de pessoas, E a gente não fica no celular, mas a gente presta atenção na conversa, E tem um feedback positivo entre a pessoa e outra, Numa mesa, o que acontece, A nossa mente produz uma serotonina que só é produzido quando você se relaciona com boas pessoas, Quando você se relaciona com pessoas que você gosta, Essa dopamina, essa serotonina só se faz quando está perto de pessoas, E quando está perto de pessoas, o que acontece? A gente como tem esse hormônio, a gente se torna mais forte, a gente se torna mais clareza mental, a gente se torna mais alegre, entendeu? Então estar perto de pessoas também faz a gente viver presente. Quando a gente observa a comunicação do outro, O que o outro quer falar, Espera o outro falar, entende e depois faz o feedback, entendeu? Quando a gente é presente com as pessoas, a gente se torna mais forte, Porque quando a gente escuta mais do que fala, quando a gente está prestando atenção, o que acontece? A gente está treinando a nossa atenção, a gente está treinando a nossa atenção e treinando ficar presente, entendeu? Porque, principalmente depois da pandemia, a gente está vendo uma avalanche de ansiedade. Por quê? Porque a galera tá todo mundo junto de corpo, Mas a alma tá longe, o pensamento tá longe. Então que a gente foque, que você foque totalmente no presente. Quando a gente vive totalmente presente com as pessoas, num ambiente que a gente tá, a voz da gente fica mais forte, a gente se torna mais feliz, A gente não sei não, o nosso interior fica mais forte, porque a gente foi criado, para viver no presente. Por que tem pessoas que estão em depressão e estão em ansiedade e não conseguem sair? Porque ela não consegue sentir o gosto, sentir o friozinho da mesa, ela não consegue sentir, ela não consegue pegar numa porta, no trinco da porta e sentir o friozinho que é você pegar no trinco da porta. Ela não consegue chegar numa varanda e sentir a presença do vento. Não consegue sentir a presença do sol batendo na pele, É coisa assim que do nosso dia a dia, mas que a gente deixa passar desapercebido, E que é de fundamental importância, que é fundamental importância para a gente se manter forte, para a gente se manter,
Hoje mesmo de manhã, à tarde, pela tarde, tomei um banho de sol, entendeu? Colocar o pé no chão, andar sobre a areia. Tem muitas coisas que a gente fazia na nossa infância que a gente deixou de fazer. É por isso que tá uma avalanche de ansiedade aí, uma avalanche de ansiedade, né? Porque as pessoas deixaram de fazer tudo isso, as crianças deixaram de brincar, as pessoas deixaram de se comunicar, né? E aí se comunica só com o presente, se comunica muitas vezes com as pessoas que a gente nem conhece. Aí vem a avalanche de depressão, a avalanche de ansiedade, né? Então se você quer sair desse mal, né, e ficar forte mentalmente, se conecte com o presente, né? Tem a hora de rede social. Bota a hora ali, ó, pegar no celular 3 vezes ao dia. Hora, divide aí, dependendo da sua situação. Às vezes você trabalha pelo celular, mas faça o possível para se afastar no máximo do celular, para você ter uma mente mais forte, ter uma mente mais tranquila e dar uma desacelerada. Galera, o que é que faz você viver presente também? Quais os benefícios, né? Essa aí é a terceira dica, viu? Há uma regulação emocional, né? E também impacta na sua resiliência. Quando a gente está presente, a gente fica emocionalmente mais sólido, né? A gente entende com precisão o que está passando ao nosso redor, né? A gente se comunica com precisão, né? A gente não fica ouvindo coisas que não existem, né? Porque às vezes a gente é tão acelerado, tá tão acelerado que às vezes uma pessoa fala uma coisa, você já entende outra, totalmente distorcida, porque você está muito acelerado. Quando você está presente, as suas emoções ficam mais tranquilas, as suas emoções ficam mais, ó, apacentada, né? Entendeu? Então você fica mais emocionalmente equilibrado quando você está presente, quando você vive perto das pessoas que você gosta, quando você sente a presença das pessoas, né? Da sua esposa, da sua filha, né? Você sente a presença da sua mãe, do seu pai, da sua família, quando você sente a presença deles, quando você sente a presença do ar, né? O cheiro do café, quando você sente o gosto da água, quando você sente a presença daquilo que Deus criou e deixou pra gente, né? O que acontece? A gente se torna mais emocionalmente equilibrado, se torna uma pessoa mais forte, né? E a consequência disso, pessoal, é você se tornar uma pessoa resiliente. Quando a gente faz meditação, quando a gente vive no presente, quando a gente sente as coisas, sente o vento, sente a água no banho, tá tomando banho ali, ó, fico uma hora no banho ali tomando água, tomando banho, né? Quando você vai para a natureza, que você sente aquele frio da natureza, né? Tudo isso aí faz com que você tenha resiliência. E quando chegar no dia da adversidade, né, você não vai perder o controle, porque você tem uma paz de espírito, entendeu? Você tem uma paz de espírito. Galera, eu tenho uma palavra pra gente aqui hoje, viu? Uma palavra. Tá em Mateus 3, 6, 34, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem, né, com amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, né? Então, para que a gente se preocupar com o amanhã, né? A gente se preocupa com hoje, se fortalece hoje, né? Pede sabedoria a Deus hoje para enfrentar o amanhã. Mas que a gente tem que sempre focar no hoje, né? Sempre focar no hoje, entendeu? Quando a gente foca no hoje, a gente não está no passado e nem está no futuro, né? A gente está vivendo a nossa vida. Quando você foca no hoje, você está simplesmente vivendo a sua vida, entendeu? Quando a gente foca no hoje, a gente não tem mente dividida. Quando a gente vai resolver um problema, a gente tem a nossa opinião, vai lá e pum, né? Porque o que faz a gente ter depressão, o que faz a gente ter ansiedade em excesso, é você ter uma mente dividida, entendeu? Quando você não pratica oração, quando você não tem uma comunhão com Deus, quando você não tem uma presença de viver presente para você ficar forte emocionalmente, o que é que acontece? Você fica à mercê dos outros, né? Fica à mercê dos outros. Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, né? E aí você não sabe, você não tem sua opinião, você não tem a fortaleza, né, de espírito, né? Você fica no cima do muro. Quando você fica entre uma pessoa e outra, entre uma decisão e outra, e você não tem a sua própria decisão, é aí onde o bicho pega, viu? É aí que a mente da gente dividida, pronto, aí vem ansiedade, vem depressão, vem tudo, velho, né? A gente tem que estar muito ligado nisso, né? E também a gente não pode ter essa expectativa. É bom a gente ter uma expectativa, né? Porque a expectativa faz com que a gente se motive para a gente correr atrás do nosso objetivo. Mas essas expectativas não podem ser em excesso. Tudo que é em excesso faz mal, né? A gente se preocupa a um determinado ponto. Saiu fora do nosso controle, a gente deixa lá, entendeu? A gente não pode ter um excesso de expectativa, que isso aí só vai nos fazer mal, né? Aí, galera, também é isso aí. Aí, quando a gente se preocupa
com excesso. Tudo em excesso. É o que eu tô dizendo aqui, tudo em excesso faz mal. Entendeu? Que a gente possa viver o hoje, que a gente possa entender que a força está no presente, né? Então, para você exercitar, viver no presente, pratique mais oração, pratique mais meditação, comece a observar. Porque se você está muito, se você tá muito acelerado, né? Eu acredito que se você estiver muito acelerado, né? Às vezes as pessoas falam e a gente não consegue entender. Que é meu caso. Quando eu estou muito acelerado, as pessoas falam, eu só entendo a metade da conversa, não entendo a conversa toda, né? Mas quando eu medito, mas quando eu faço oração, mas quando eu me conecto comigo mesmo, né? Aí as pessoas falam, eu começo a entender, né? E aí a gente começa a se socializar, né? E focar no presente, né? E aí é onde vem a prosperidade, é aí onde vem a paz de espírito e a fortaleza. Galera, valeu, um abraço para cada um de vocês e qualquer coisa, bota aí nos comentários, né? E aí me esqueça de novo, que você dê seu like, que você compartilhe, né? Que você dê seu joinha, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo, se esse conteúdo trouxe para você alguma valia, se você aprender alguma coisa, faça um comentário aí e dê seu like. Valeu, galera, e um abraço para cada um de vocês.